Bom, pessoal, esse aqui então é o exemplo 4, que também envolve a teoria de von Mises. Esse exemplo 4 é o seguinte: imagine que vocês tenham aí uma peça mecânica como essa aí, ó, essa amarelinha. É uma peça pequena, ela tem em torno de 120 milímetros de comprimento, 80 por 120, e nessa peça, desse ponto até o engaste, a distância é de 120 milímetros, e desse ponto da força F até o centro da peça aqui, ó, a distância é 80 milímetros. Nunca esqueçam, pessoal, que essas distâncias sempre têm que estar projetadas de acordo com o centro da peça. Ó, é de centro de aplicação de força até a parte lá embaixo, até o engaste, e da força até o centro geométrico da peça. Essa peça, ela tem o seguinte, ó, ela é uma seção retangular. Essa seção retangular dessa peça, que tem uma dimensão B de 25 milímetros, e a seção H é 2B. Então, como consequência, 50 milímetros aqui, ó. É uma barra retangular de 25 por 50 milímetros, feita com um material que é possivelmente um aço, não foi especificado qual é o aço, e esse aço apresenta uma tensão de escoamento de 330 megapascal e uma tensão SUT de resistência à tração de 500 megapascal. É aplicada uma força, então, de 5.000 newton. Vamos posicionar essa força. Quantos quilogramas a força? Mais ou menos, né? 500 quilogramas a força. Eu gosto sempre de fazer essa percepção aqui, ó. 500 quilogramas, para a gente poder saber a força. A gente conhece força em quilograma força, pessoal, tá? Então, eu gosto de transformar o newton para quilograma força para que fique palpável da gente saber o quanto é essa força. E aí, então, tem o seguinte: se eu estou usando esse material, aço, com essas dimensões aqui embaixo, qual o coeficiente de segurança dessa peça? Coeficiente de segurança por von Mises. É peça mecânica, aço, então, teoria que a gente mais usa, von Mises. Qual é esse coeficiente de segurança, então, dessa peça? Tá? Então, para resolver esse problema, pessoal, você tem que seguir os mesmos passos que a gente fez nos problemas anteriores. É definir inicialmente qual é o ponto crítico, a seção começa assim: quais os tipos de carga, qual a solicitação, que tipos de solicitações que vai ter? Pode ter tração ou compressão, pode ter momento fletor e pode ter torção. Geralmente é a combinação dessas 4 tensões. Mas em qual seção que vai ocorrer os máximos valores? Tem que definir a seção crítica. E na seção crítica, qual é o ponto crítico da seção? Onde eu vou calcular a respectiva tensão de torção, de flexão, de tração ou de compressão. Vamos imaginar aquele ponto crítico como um elemento infinitesimal e vamos colocar as tensões nesse elemento infinitesimal. Vamos calcular as tensões principais. E com as tensões principais, vamos usar a fórmula do coeficiente de segurança de von Mises e calcular o coeficiente de segurança por von Mises. Então, essas são as etapas que nós temos aí. Para resolver o problema, pessoal, nós temos que começar sempre com aquelas regras. Qual é a seção crítica? Ponto crítico da seção. Calcular as tensões desenvolvidas aí, os tipos de solicitação. Calcular tensão, as tensões principais e usar von Mises para calcular o coeficiente de segurança. Pessoal, o problema inteiro dá para resolver nessa figura aí, tá? Então, assim, ó, nós temos que ver
fazer a primeira análise, por isso que é importante fazer a análise da figura e identificar os tipos de solicitação que tem. Então, em primeiro lugar, essa força de 5.000 newton aplicada nesse ponto, ela vai provocar um momento fletor nesse sentido na peça. Se a força tivesse aplicada exatamente aqui, ó, no centro da peça, não teria momento fletor. Mas como ela está aplicada distante, ó, tá? Essa força provoca momento fletor, tá? Não tem jeito. E esse momento fletor é a força vezes distância, tá? Então, no nosso caso aqui, ó, tá? Esse momento fletor aqui, ó, vai ser os 5.000 newton vezes a distância, 80 milímetros. Vou colocar aqui 80 milímetros. É só vocês calcularem aí quanto é que dá essa tensão aí, tá? Esse momento fletor. 5.000 vezes 8 vai dar quanto? 400, né? Tu tá colocando em Newton metro, Carolina? Newton metro. Tá. E quando é que dá 5.000 vezes 80 em Newton milímetro? Então, milímetros. Newton vezes milímetros. Isso? Não. Tem um zero a menos aí. Deixa eu apagar o zero aí. Estou pegando o que vocês estão colocando aí. Isso aí. 40.000? Não, dá 400.000, né? 5 vezes 8, 40. 400.000. Acho que é 400.000 mesmo. É 400.000 mesmo. 400.000. Bom, esse momento fletor vai acontecer em todas as seções da peça. Eu vou ter o mesmo momento fletor. 400.000 newton vezes metro. Tanto nessa seção, nessa, em qualquer seção da peça, pela posição como foi colocado a força aí, ó, em todas as seções da peça, qualquer seção AA ao longo desse comprimento, todas elas vão estar sujeitas a um momento fletor de 400.000 newton vezes milímetro. Tá? Então, quando eu levei este momento fletor para o centro da peça, ó, esse momento fletor aqui, junto eu levo a força agora. Eu tenho essa força. Força. Essa força é de 5.000 newton. E essa força de 5.000 newton, aplicada na seção da peça, no centro da seção da peça, ela vai... Todas as seções da peça estão sempre sujeitas ao mesmo carregamento, 5.000 newton de força de compressão. Então, em qualquer seção da peça, eu vou ter, pelo momento fletor, uma tensão de flexão e pela força de compressão, um momento de compressão. Então, vai acontecer o seguinte, ó, em qualquer seção da peça, vou tomar como exemplo aqui, ó, nesse ponto, eu vou ter aqui as fibras tracionadas e aqui as fibras comprimidas. Não, aqui é tração e ali, ó, vou ter compressão. Fibras comprimidas. E aqui tracionadas. No lado de cá tem tração e aqui compressão. E eu tenho junto mais uma solicitação, se compressão eu botei para baixo, vamos colocar aqui que nós temos eu tenho mais aqui, pessoal,
compressão. Aqui, então, nesse ponto aqui, eu tenho compressão e aqui eu tenho compressão. Aqui eu tenho, no lado aqui, tração e aqui compressão. Então, o ponto mais carregado é esse ponto A', no lado de cá, onde se eu somar as duas tensões, eu vou ter uma distribuição de tensões assim, ó. Somando as duas, aqui vai dar um valor assim e assim. Então, a minha distribuição de tensão aqui é maior nesse ponto A' aqui, ó. É o mesmo ponto, eu estou pegando uma seção só e somando, né? No ponto A'. Então, essa tensão aqui é devido à flexão, é o momento fletor, vezes o C sobre o I da seção. E essa aqui, a tensão de tração, é a força sobre área. Ok? Vamos calcular, tem essas duas. E aqui, então, a tensão que eu tenho nessa direção vai ser o σx, é o sigma de flexão mais sigma de tração. Tem torção? Não tem. Então, lá pelas tantas, o meu σ1 vai ser igual ao σx e o σ2 vai ser igual a zero, se eu não tenho torção. Qual é a tensão de flexão? Momento fletor vezes C sobre o I. O I de uma seção retangular vale quanto? Base vezes altura ao cubo sobre 12. Então, vou ter o seguinte, ó, tensão de flexão. Vamos lá em Newton, nesse problema, em Newton vezes milímetro, eu tenho 400.000, que é o momento fletor, Newton vezes milímetro, vezes o C. O C é a altura sobre 2. O C é a altura sobre 2. 50 dividido por 2 milímetros, dividido por o I, base. A minha base aqui é 25, vezes a altura, 50 milímetros ao cubo sobre 12. Então, isso aqui é a tensão de flexão, que vai dar a unidade aqui, ó, Newton por milímetro quadrado. Então, por favor, calculem aí. Quanto é que dá essa tensão aí? Newton por milímetro quadrado. Há também a tração. Sigma de tração é força sobre área. A minha força é 5.000 newton, dividido pela área, que é base vezes altura. 25 milímetros, que é a base, vezes a altura, que é 50 milímetros. Isso aqui também vai me dar em newton por milímetro quadrado. Este resultado da tensão de flexão. Tensão de flexão, 38,4 newton por milímetro quadrado. E a de tração aqui embaixo, 4 newton por milímetro quadrado. Como tem somente tensão na direção, vamos imaginar que essa aqui então é a direção x. Ó. O eixo da peça para cá é o x. Ó. O sigma x vai ser igual a 38,4 mais 4, que vai dar em newton por milímetro quadrado, vai dar 42,4 newton por milímetro quadrado. Como eu estou, pessoal, aqui, ó, calculando, tudo isso é tensão de compressão, tá? Ó, eu estou sempre pegando o lado comprimido, ó. Tudo é compressão. Tudo isso, então, é tensão de compressão, tá? Então, vamos colocar aqui, ó.
essa tensão de flexão que eu estou calculando aqui é de compressão, e essa aqui também é de compressão. Então, ó, menos mais menos isso, dá menos 42, que é a tensão de compressão. Negativo. Como tudo é compressão, pessoal, nós vamos ter o seguinte, ó, só tem tensão na direção x, não tem sigma y e nem tal xy. Se tem somente uma tensão, quer dizer que nesse caso o sigma 1 é 0 e o sigma 2, né, vai ser menos 42. Se o sigma 2 é menos 42, o coeficiente de segurança de von Mises é tensão de escoamento sobre raiz quadrada de sigma 1 ao quadrado menos sigma 1, sigma 2, mais sigma 2 ao quadrado aqui. Coeficiente de segurança é igual. A tensão de escoamento é 330 megapascal, que é a mesma coisa do que 330 newton por milímetro quadrado, dividido por sigma 1 é 0. Sigma 1, 0 vezes sigma 2, 0. Sigma 2 ao quadrado, raiz quadrada. Raiz quadrada de menos 42,4, vamos colocar a unidade, newton por milímetro quadrado ao quadrado. Menos 42 ao quadrado fica 42 positivo. Raiz quadrada fica n igual a 330 newton por milímetro quadrado. Isso aqui em raiz quadrada corta. Dividido por, só vai ficar positivo, né? 42,4 newton por milímetro quadrado. 330 dividido por 42, quanto é que dá? (7,68). Então, essa peça tem um coeficiente de segurança de 7,78, pessoal, tá? Então, é um coeficiente de segurança alto, né, para uma peça desse tipo aí. Quase, é bastante alto, tá? Mas, viram? Na verdade, a gente consegue resolver tudo só em cima da figura. É só rabiscar um pouquinho a figura aí, ó. E isso que eu estou demonstrando ainda, né? De cara aqui a gente ia saber que tem tensão de flexão e tração. Só tem elas, então quer dizer que o sigma 1 ou o sigma 2 é a soma de todas elas. E aí é só eliminar o que é zero na equação do von Mises, e fica aqui o sigma, a tensão de von Mises é a tensão de escoamento sobre o sigma 2, no caso aqui, que é o sigma x. É bem simples resolver esses problemas, pessoal, não são trabalhosos, só tem que seguir exatamente as regras, tá? Quando vocês vão fazer um memorial de cálculo, sugiro que vocês façam de passo a passo. Mas quando vocês vão resolver um problema de prova, de concurso, gente, façam tudo em cima deste desenho aqui, ó. Rabisquem, escrevam em cima do texto que vocês estão resolvendo lá do concurso e cheguem lá no resultado final aqui, ó, tá? Nesse problema, a gente usou o newton por milímetro quadrado, ó, que às vezes também é uma forma diferente de resolver o problema, ao invés de megapascal. Aí a gente já obtém os dados em milímetro ou newton, né? Então, às vezes fica mais fácil de resolver o problema assim. Então, essa é a solução, então, pessoal, deste problema aí, tá? Concentrando ela toda nesse slide aí. Fechou?